Olá a todos, meu nome é Fabiana, sou aluna do 7º período do curso de Engenharia Civil no campus Mucuri, da UFVJM, e agora estarei apresentando o resumo de graduação intitulado Proposta de Automatização para melhorar o processo de ensino em conteúdo de física, movimento harmônico simples. Este trabalho foi desenvolvido por mim, juntamente com as discentes Yandra Batista da Silva, Joyce Nunes de Oliveira, sob a orientação do professor Daniel Moraes Santos. Então, nos últimos anos, a implementação de tecnologias digitais em sala de aula, como uma ferramenta de apoio no processo de ensino-aprendizagem, vem ganhando grande destaque. Isso ocorre uma vez que esse tipo de recurso possibilita melhorar a qualidade do ensino. Porém, a inserção de equipamentos tecnológicos apresenta determinados custos e limitações. Nesse sentido, entende-se a necessidade de encontrar estratégias que sejam economicamente viáveis e adequadas à realidade de cada instituição de ensino. Considerando o grau de dificuldade em determinados conteúdos na área da física, é válido ressaltar a tentativa de correlacionar teoria e prática através da realização de experimentos. O movimento harmônico simples, conhecido como MHS, é um bom exemplo de conteúdo de grande dificuldade por parte dos alunos. Nessa matéria, são estudados sistemas dinâmicos que realizam movimentos periódicos em uma mesma trajetória. As oscilações do MHS podem ser observadas em sistemas massa-molas ou em pêndulos, como pode ser visto nessa imagem ao lado. A partir de estratégias economicamente viáveis e adequadas à realidade das instituições de ensino, é possível dinamizar as atividades práticas. A plataforma Arduino é um bom exemplo de recurso tecnológico de baixo custo e fácil manuseio capaz de auxiliar no processo de ensino, uma vez que possibilita, por exemplo, automatização na coleta de dados em experimentos práticos. Nesse sentido, na tentativa de integrar o estudo de fenômenos físicos fundamentais, o objetivo do presente trabalho foi propor uma alternativa de automatização do experimento Sistema Massa-Mola Vertical, que descreve sucintamente o MHS. Para a coleta de dados, foi utilizado o microcontrolador Arduino Uno, juntamente ao sensor ultrassônico modelo HC-SR04. E, a partir dos dados obtidos experimentalmente, foi realizada uma proposta de estudo das características que descrevem o MHS. O experimento foi dividido em 3 ensaios, com massas distintas colocadas na extremidade da mola. Esta, por sua vez, estava acoplada a um extremo do suporte. As massas foram deslocadas perpendicularmente a partir da sua posição de equilíbrio, e o sensor foi posicionado abaixo da mola, para a aquisição das posições ocupadas pelas massas a cada 5 segundos. O comando de aquisição de dados foi acionado no programa Arduino, representando em tempo real o movimento oscilatório no sistema massa-mola. Nesse gráfico, nós podemos ver o comportamento oscilatório do sistema massa-mola, retornado pelo serial plotter do Arduino. Os resultados obtidos pelo sistema de aquisição permitem estudar teoricamente as grandezas físicas envolvidas no MHS. O deslocamento do sistema massa-mola é descrito por uma função senoidal, que relaciona tempo e posição. O gráfico abaixo foi construído com os dados do ensaio A, que está condizente com a teoria. Na equação de deslocamento, tem-se Xm, que é a amplitude das oscilações. O T é tempo, ômega é a frequência angular e φ é a constante de fase. Outra importante característica do movimento oscilatório é o período, que é o tempo necessário para a realização de uma oscilação completa. O período ele pode ser calculado com base na frequência angular ou ainda através da massa e da constante elástica da mola. A partir dos dados foram encontrados valores para a amplitude, o período, frequência angular, velocidade e aceleração máxima para cada ensaio, como pode ser visto no quadro abaixo. Com base nos resultados, é possível estabelecer uma relação de proporcionalidade entre as grandezas observadas, uma vez que, conforme é o aumento das massas, o período também aumenta. Além disso, nota-se que o período e a frequência angular são propriedades físicas inversamente proporcionais. Desse modo, observa-se que os dados estão de acordo com as propriedades que descrevem o movimento oscilatório. Além disso, aplicando a regressão linear dos valores das massas e da frequência angular, é possível determinar a constante elástica, que é o parâmetro característico da mola, visto que a adição de massas junto ao suporte resultou na deformação da mola. Para isso, primeiramente foi feita uma linearização, ou seja, foi estabelecida uma relação entre as duas variáveis envolvidas, neste caso, a frequência angular e a massa. Foram encontrados os seguintes resultados observados no quadro: a constante elástica da mola,
que pode ser encontrada a partir do processo de regressão linear dos dados acima, admitindo que a constante elástica é o quadrado do coeficiente angular. O valor encontrado foi de 6,53 Newton por metro. A constante elástica da mola mede a rigidez na mola, e essa característica ela depende do tipo de material, da espessura da mola e também do comprimento da mola. Pode-se verificar, com a análise dos resultados, que o uso do Arduino, junto com o sensor ultrassônico, apresenta um bom desempenho na aquisição de dados do experimento massa-mola vertical. Vale ressaltar que existe uma imprecisão na leitura efetuada pelo sistema. No entanto, o valor da discrepância é baixo, o que não impossibilita a sua utilização para fins didáticos. Conclui-se que a proposta de automatização do experimento aqui apresentado pode corroborar com a compreensão dos conceitos inerentes ao MHS, sendo recurso viável capaz de contribuir pedagogicamente nas aulas de física. Os autores deste trabalho agradecem ao professor Dr. Márcio Macedo, vice-coordenador do curso de graduação em Ciência e Tecnologia, BCIT, do Instituto de Ciência e Tecnologia e Engenharias, ICET, por ter disponibilizado o material e laboratório da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri para a realização do experimento. Estas foram as referências do trabalho e obrigado a todos que assistiram até aqui. Bem-vindo à Semana de Integração. Nesta apresentação, trataremos das ações desenvolvidas pelo projeto Meu Resíduo Sustentável em Gestão, uma prática em moradia estudantil universitária, de autoria de Bárbara Silva, Frank de Carvalho, Flaviana Vieira. A moradia estudantil da UFVJM, sediada em Diamantina, Minas Gerais, Brasil, está localizada no Trevo do Biribiri, número 99. Com acesso à BR-367 a uma distância de 6 km do campus JK. Na imagem aérea é observada a composição estrutural de seus prédios. Esta possui uma área total de 32.820 metros quadrados. No entanto, desde sua inauguração em junho de 2017, estão em funcionamento apenas 2 blocos de apartamentos. O objetivo é promover a igualdade de condições de permanência na educação superior, com situações adequadas de moradia, estudo e convivência para o bom desempenho acadêmico, e incentivar o espírito de organização, cooperação e convivência coletiva. A moradia pode ser entendida como um condomínio, com acomodação dos discentes em apartamentos para 6 ou 7 moradores. Anterior à pandemia, residiam no local 214 discentes. Temos de pensar, onde se tem muita gente, se produz muito resíduo. A questão aqui é que, devido à falta de ações visando a coleta seletiva, o acondicionamento inadequado de resíduos favorece a ação de animais que promovem o espalhamento. E mais ainda preocupante é a ação de catadores que, ao procurar por materiais recicláveis, estão sujeitos a acidentes de trabalho por pérfuro cortantes descartados de forma indevida. Sem uma separação prévia, desta forma, o material acaba sendo destinado à coleta urbana do município e é levado ao aterro localizado às margens da rodovia de acesso entre Diamantina e Milho Verde. Porém, este pode ser classificado como lixão, já que durante a visita da equipe deste projeto puderam ser observados a presença de animais e vestígios da intervenção de pessoas que buscam no local o material de sustento que poderia ser facilmente separado e inserido na coleta seletiva. Neste cenário, a Lei Federal de número 2305, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, impõe a importância de que nós, enquanto geradores de resíduos, somos os responsáveis pelo que produzimos, sendo vital a redução e aproveitamento ao máximo do que pode ser reutilizado, pontuando que devemos ser participativos da coleta seletiva, afirmando assim nossa responsabilidade social e ambiental. Lá em 2012, o Ministério do Meio Ambiente pontuou que 51,4% dos resíduos sólidos produzidos são orgânicos, e são vários os marcos para a erradicação de lixões no país, visto que tal prática provoca elevada degradação ambiental. Através do PET Estratégias, este projeto foi implementado em janeiro de 2021, com ações pautadas nos princípios da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
visando um trabalho coletivo e interdisciplinar com equipe dinâmica e grupo de voluntários, tendo enfoque em práticas sustentáveis, alinhadas à proposição de metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente o 12, que trata de consumo e produção consciente, sendo um convite aos residentes à ação dos 5R: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Para conhecer a realidade de produção, os moradores responderam a formulários, foram propostas práticas para a gestão através de mídias sociais e folder informativo voltado a conscientizar, educar e informar, e assim propor a segregação, armazenamento temporário e descarte correto dos resíduos. Visando o armazenamento temporário de resíduos secos, foi produzido um suporte metálico para ecobag de 1 metro cúbico, destinado a papel, plástico, vidro e metal, de forma que essa simples segregação tende a facilitar a retirada pelo coletor de materiais recicláveis. Devido à pandemia, o número de discentes é bem reduzido. A equipe do projeto, ao proceder com a segregação e pesagem do material, obteve uma média de 22,5 kg de fração reciclável, sendo produzido com uma média de 15 discentes num período aproximado de 2 meses. Nota-se abundante produção de papel, plásticos de embalagem, garrafas PET, caixa de leite, entre outros. Para solucionar a questão dos resíduos sólidos úmidos, estamos trabalhando o método da compostagem, que trata-se de um processo semelhante ao que ocorre na natureza, porém aqui em um ambiente controlado, visando a degradação biológica dos materiais orgânicos. O modelo de composteira adotado para esta prática é o pivotante em tambores de PEAD, de forma que promove condições controladas de aeração, temperatura e umidade, e ainda é possível coletar o material líquido percolado. Já implantada na AMEU, a composteira vem sendo alimentada com resíduos orgânicos e palhada. Nas fotos é possível visualizar o processo de degradação dos resíduos orgânicos e de maturação, onde já se visualiza um produto mais homogêneo. O material líquido e o composto orgânico estão sendo armazenados e serão usados para fertirrigação e adubação de plantas ornamentais e na horta desta residência. Pretende-se ainda avaliar as propriedades físico-químicas do adubo produzido, testando assim seu potencial agrícola. Para a reciclagem de embalagens de isopor, encontramos certa resistência para a recepção do material em diamantina. Assim, você pode utilizar dessa dica de uma ação que fizemos e produzir vasinhos para suas plantas. Basta triturar o isopor com um pouco de água no liquidificador e adicionar a partes iguais de cimento e areia mais água, criando uma massa consistente. Nesse modelo, usamos um molde de recipiente de bolo e outro para a estrutura interna. E após 24 horas, o resultado é um lindo vaso que você pode criar seu mini jardim. A moradia estudantil é um ambiente educacional de extensão da universidade. Este projeto promove maior integração dos discentes com ações sustentáveis, permitindo assim formar atores multiplicadores de boas práticas para a gestão dos resíduos sólidos na comunidade. A segregação de resíduos favorece o meio ambiente e sociedade e fomenta a valorização do catador de materiais recicláveis. Nossa equipe está desenvolvendo um texto para a normativa dos resíduos sólidos na AMEU a ser apresentada à comissão do regimento a fim de atingir um ambiente mais sustentável neste local. Olá, eu me chamo Letícia e eu vou apresentar sobre o projeto sobre obtenção e caracterização de nanofibra de celulose provenientes da casca da fruta do lobo. Esse trabalho foi de minha autoria, da Amanda Leles de Souza e dos professores Guilherme Carneiro e Franciele Maria Pelissari. Bem, com o apelo e a necessidade de uma cultura sustentável, a substituição de fibras sintéticas por vegetais se torna um tema bastante pesquisado e estudado.
Neste contexto, o amido, que é um dos polímeros mais abundantes no planeta, vem sendo bastante utilizado na produção de filmes. Então, nessa perspectiva, a fruta do lobo se torna potencialmente atrativa, visto que tem grande quantidade de amido em sua composição. Entretanto, o amido apresenta algumas restrições, como as propriedades mecânicas insatisfatórias e sensibilidade à água, por exemplo. E como forma de solucionar esse problema, utilizamos da utilização de materiais de reforço, como por exemplo a nanofibra de celulose. Logo, o objetivo do presente estudo foi investigar o uso de resíduos agroindustriais da casca da fruta do lobo como fonte de material lignocelulósico para obtenção de nanofibras de celulose, através de tratamento químico, além do caráter inovador, visto que até o momento não há trabalhos publicados na literatura relatando o isolamento de nanopartículas a partir desse resíduo. Podemos resumir a metodologia utilizada nas etapas de extração de matéria-prima, onde a fruta ela foi separada em casca e polpa. As cascas elas foram secas em estufa de convecção forçada a 60 graus Celsius por 24 horas, em seguida trituradas em moinho de facas e peneiradas em peneiras da série Tyler de 200 mesh. Finalmente, elas foram estocadas a 4 graus Celsius. A farinha obtida na etapa da extração de matéria-prima que eu acabei de falar, ela foi então utilizada para a obtenção das nanofibras de celulose. Para a obtenção, os farelos eles passam por 3 etapas. Um tratamento alcalino, que nesta etapa o farelo da casca ele foi tratado com uma solução de hidróxido de potássio e em seguida foi deslignado com peróxido de hidrogênio e branqueado. E, finalmente, uma etapa de hidrólise ácida, variando as concentrações para poder ver o efeito, né? Foi um dos pontos desse trabalho de ácido sulfúrico. E, em seguida, após cada etapa de tratamento químico, os resíduos insolúveis foram neutralizados e lavados com água destilada por meio de centrifugação. Os resíduos finais foram diluídos em água destilada e as suspensões foram estocadas a 4 graus Celsius. Por fim, realizou-se a caracterização das amostras, foi feita uma microscopia eletrônica de varredura, o MEV, determinou o diâmetro hidrodinâmico, o índice de polidispersão e o potencial zeta, foi feita uma difração de raio-x e a espectroscopia no infravermelho transformada de Fourier. Resultados obtidos. Pela microscopia eletrônica de varredura do farelo da casca da fruta do lobo, na figura 3A nós podemos ver a presença de alguns grânulos de amido ao redor do material fibroso, o que é comum, pois no processo de retirada da casca, parte da polpa ficou aderida, acarretando a presença desses grânulos no farelo da casca. É possível observar pelas demais microscopias que ao longo das etapas do tratamento químico, as fibras estão cada vez mais separadas e evidentes. E por fim, os diâmetros foram medidos e foi possível mostrar que o tratamento químico foi eficaz na obtenção de fibras de celulose em escala nanométrica. Já em relação à determinação do diâmetro hidrodinâmico, o PDI, que é o índice de polidispersão, e o potencial zeta, a gente percebeu que a amostra com menor concentração de ácido sulfúrico apresentou maior tamanho de diâmetro hidrodinâmico, enquanto a de maior concentração de ácido sulfúrico apresentou um menor diâmetro hidrodinâmico. Além disso, pela análise do índice de polidispersão, foi possível constatar que todas as amostras são monodispersas, visto que todas tiveram um PDI menor que 0,3. Por fim, os resultados de potencial zeta apresentaram uma relação inversamente proporcional ao ácido sulfúrico, quanto à estabilidade da suspensão coloidal. Isto é, quanto maior a concentração de ácido, menor foi a estabilidade da suspensão. Em relação à difração de raio-x, o tratamento químico favoreceu a hidrólise dos componentes amorfos. No entanto, altas concentrações de ácido sulfúrico, iguais a 1% ou maiores, podem acarretar danos aos cristais de celulose. A partir dos espectros fornecidos pela espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, foi possível observar que todas as nanofibras obtidas apresentaram características semelhantes quando comparadas ao farelo da fruta de lobo. Esse resultado demonstra que as identidades químicas e os grupos funcionais das nanopartículas foram mantidas, indicando que não houve nenhuma outra reação química colateral.
Conclusão: a fruta do lobo apresentou bom desempenho como matéria-prima para extração da celulose e, consequentemente, para a produção das nanofibras, podendo, por sua vez, ser aplicada como agente de reforço em compósitos. As amostras tratadas com hidrólise ácida de ácido sulfúrico a 0,1% apresentaram melhores resultados por apresentar melhor estabilidade por não ter acarretado danos aos cristais de celulose. A contribuição das nanopartículas para as propriedades de filmes biodegradáveis ainda precisam ser avaliadas, portanto é necessário um estudo para poder investigar o potencial reforço que essas nanofibras promovem nos compósitos. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, à UFVJM, ao Instituto de Ciência e Tecnologia, o ICT, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, à CAPES, ao Laboratório de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, Laboratory of Green Materials, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFVJN, por terem tornado possível a execução desse projeto. Bom dia a todos, eu sou Alan Carlos Pereira Jardim. Hoje eu trago para vocês um estudo de viabilidade de veículos elétricos para o transporte urbano de cargas e uma análise comparativa. O meu orientador foi o professor Dr. Euler Guimarães Horta e eu sou estudante do curso de Engenharia Mecânica da UFVJM. O presente trabalho, então, ele traz um estudo de viabilidade de veículos elétricos para o transporte de cargas no âmbito urbano e também traz um estudo comparativo com os veículos a combustão interna que já são amplamente utilizados para esse tipo de finalidade. A justificativa está ligada principalmente à tentativa de encontrar um meio mais economicamente viável e também ecologicamente viável para o transporte de cargas urbanas, dado que isso é um setor de extrema importância para a manutenção da sociedade. Os objetivos são realizar um comparativo entre os veículos, sendo um veículo elétrico, um veículo a combustão a gasolina e um veículo a combustão de óleo diesel, analisar os parâmetros de custo, capacidade de carga e emissão de poluentes e concluir qual é a melhor opção das três estudadas. Então, a escolha dos veículos se baseou no tipo de transporte, que são veículos para o transporte de cargas urbanas, e o modelo de veículo escolhido foi o modelo de furgão, que também é bastante comum nesse tipo de transporte. As dimensões dos veículos elas são próximas, né? Tanto distância entre eixos, comprimento, largura e altura, e todos os veículos eles podem ser conduzidos pela carteira de habilitação do tipo B. Os veículos estudados foram o E73 da BYD, que é o veículo movido a energia elétrica, o V25 da EFA, que é o veículo movido a combustão de gasolina, e o Ducato Fiat, que é o veículo movido a combustão de óleo diesel. Para o tipo de transporte, foi usado o tipo de distribuição fracionada, que é o tipo de distribuição onde o veículo vai até a central de distribuição, é carregado e depois sai pela cidade fazendo as entregas em diferentes endereços. Foi calculado então para 5 viagens diárias, totalizando 78 km rodados por dia por cada veículo. E nesse tipo de transporte é muito comum que a capacidade de volume total dos veículos elas não sejam ocupadas. Isso se dá pela diferença do tamanho e do volume das cargas. Então, aqui a gente está trabalhando com 85% da capacidade do volume total de cada veículo. Os custos relacionados, então, são os custos de aquisição, de manutenção, de abastecimento, depreciação e IPVA, sendo o custo de aquisição ele foi retirado diretamente das revendedoras. O custo de manutenção está associado às primeiras manutenções do veículo, onde não há troca de peças. O abastecimento é levado em consideração o preço da gasolina e do óleo diesel e do sistema e do quilowatt-hora pelo Sistema Interligado Nacional de Distribuição de Energia. A depreciação, ela aqui está relacionada ao custo de aquisição pelas normas da Receita Federal, que dá a
apenas 4 anos de vida útil para esse tipo de veículo, e o IPVA, que também está associado ao custo de aquisição. E todos os custos são do primeiro ano de uso dos veículos, levando em consideração que todos os veículos são 0 km, né? Acabaram de ser adquiridos e já começaram a trabalhar. O impacto ecológico aqui vai ser levado em consideração a emissão de CO2. Para o veículo elétrico, a emissão de CO2 ela foi analisada levando em consideração a quantidade de CO2 que é liberada pelo sistema interligado de produção de energia, e para os veículos a combustão foi levada em consideração a quantidade de CO2 emitido pelo uso da gasolina. Então, aqui são os dados dos veículos, onde que tem a tabela que associa o veículo, sua potência, seu torque, a capacidade de carga e a capacidade de volume. Aqui a gente pode observar que, mesmo possuindo uma potência maior e um torque maior, o veículo elétrico ele possui uma menor capacidade de carga e uma menor capacidade de volume do que o veículo a gasolina. E os dois estão bem abaixo do veículo a diesel, porque o veículo a diesel, inicialmente, ele é pensado para esse tipo de função, então é de se esperar que ele se saia melhor nesse tipo de análise. Na tabela de custos, a gente tem a associação dos custos de aquisição, manutenção, abastecimento, depreciação e IPVA com cada um dos veículos. Aqui a gente já pode observar uma vantagem do veículo elétrico, que é a baixo valor de manutenção. Isso se dá pelo fato de que o veículo elétrico ele possui menos peças móveis do que os veículos a combustão, e o que gera menos manutenção. Também não há necessidade de troca de óleo, nem troca de fluido de arrefecimento, entre outros detalhes. O abastecimento aqui, o veículo elétrico também ele leva bastante vantagem, dado ao valor do custo de quilowatts e também da eficiência do motor, né? O motor elétrico ele tem 80% de eficiência, enquanto o motor a combustão ele chega a no máximo 30% de eficiência. E só que aí também a gente se depara com valores extremamente altos de aquisição, depreciação e IPVA. O custo de aquisição do veículo elétrico no Brasil e no mundo, né, de forma geral, ainda é extremamente alto, principalmente pelo fato das baterias serem extremamente caras, né? É muito caro produzir baterias, além de serem muito pesadas. E isso reflete diretamente no custo de depreciação e no custo de IPVA, já que esses dois valores estão associados com o custo de aquisição do veículo. Quanto ao impacto ambiental, levando em consideração a emissão de CO2, a gente pode observar que o veículo elétrico ele emite bem menos CO2 anualmente, né, só pelo uso, do que os outros veículos. Só que, adicionado a produção de CO2 durante a fabricação das baterias, a gente tem um valor mais alto no primeiro ano do que os veículos a gasolina e a diesel. Só que a partir do segundo ano isso já estagna, né? Você não vai produzir novamente as baterias, então você tem com certeza um veículo que polui menos do que os convencionais. Então, o trabalho conclui que o veículo elétrico é sim viável para a função de transporte de carga, porque possui uma boa capacidade de carga, um valor baixo de manutenção e de recarga e uma boa potência e torque. Só que ele não é a melhor opção dentre os estudados, principalmente pelo alto custo de aquisição e também por apresentar uma capacidade de carga menor do que os outros veículos, principalmente pelo fato das baterias serem extremamente pesadas. E a melhor opção dentre as estudadas é o Ducato da Fiat, que já é referência na área. Olá, meu nome é Maria Cecília e eu vim apresentar o resumo do trabalho denominado Reconhecimento de Padrões aplicado em imagens de colheita florestal. Os autores são Ângelo Márcio Pinto Leite, Euler Guimarães Horta, José Jones Matuda e Maria Cecília Teixeira de Alecrim. Todos os autores são da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Bom, a utilização de veículos aéreos não tripulados, denominados VANTs,
na colheita florestal tem sido cada vez mais aplicado, cada vez mais difundido, porque eles permitem o monitoramento das áreas plantadas, então eles trazem uma gama de informações que podem ser utilizadas de várias formas. Levando em consideração a alta relação do custo pela hora de trabalho dos equipamentos utilizados na colheita florestal, encontra-se uma necessidade de otimização das rotas desses equipamentos. Então, com a utilização dos veículos aéreos não tripulados, o que pode ser feito? Pode ser identificado a localização geográfica dos fuxes ou dos feixes de eucalipto, e aí com essa localização de cada um dos feixes, pode-se fazer a otimização dessas rotas para a colheita florestal do eucalipto. Dada a importância da otimização de rotas, principalmente para a redução de custo da colheita florestal, traça então o objetivo principal desse trabalho, que foi o desenvolvimento de um algoritmo utilizando a ferramenta chamada TensorFlow, para realizar o reconhecimento de feixes de eucalipto em imagens obtidas por um VANT. O TensorFlow ele é uma biblioteca de código aberto criada para aprendizagem de máquina, computação numérica e outras tarefas que permitem trabalhar com esses dados, que é o objetivo desse trabalho. Bom, a metodologia consistiu inicialmente, assim que o objetivo foi definido, foi definir que o TensorFlow seria utilizado como uma ferramenta de aprendizado de máquina para trabalhar com o reconhecimento de imagens, reconhecimento de padrões, mas especificamente o reconhecimento dessas imagens numa imagem obtida por VANT. Então, depois dessa definição, foi necessário treinamento de familiarização com o TensorFlow, porque tem toda uma preparação, toda uma configuração. Então, o próprio site do TensorFlow já fornece algumas bibliotecas, alguns dados, imagens, para poder treinar e familiarizar com o processo mesmo, ver como é que funciona, e assim poder ser utilizado. Então, depois da etapa de definição do TensorFlow, foi feito o treinamento de familiarização com o TensorFlow. Foram vários treinamentos mais simples, mais básicos, com imagens fornecidas pela própria biblioteca, para familiarização mesmo. Depois disso, com imagens obtidas com o VANT, foram feitas imagens menores, de um feixe só, imagens menores mesmo, do que é chamado de mosaico, que tem vários feixes na mesma imagem. Foi feita a preparação dessas imagens, tem toda uma configuração a ser feita em cada imagem. Ela tem que ser identificada, codificada, para poder ser utilizada no TensorFlow. Então, ela teve essa etapa de preparação das imagens para poder fazer o treinamento. Depois da preparação dessas imagens, foi feita a configuração da rede neural em si, para poder trabalhar com essas imagens, com as preparadas para esse treinamento de reconhecimento de feixes, e não as utilizadas no treinamento de familiarização. O de familiarização utiliza imagens fornecidas pela própria biblioteca. Essa configuração e treinamento do passo 4 foram imagens preparadas para esse treinamento mesmo, específico já dessas imagens obtidas pelo VANT. Então, feitas as configurações, obtidas as configurações do treinamento, foi feito treinamento, vários treinamentos, para poder preparar essa rede neural para fazer o reconhecimento. Então, depois das etapas de treinamento, foi feito o reconhecimento já no mosaico, numa imagem maior, com mais feixes na mesma imagem. Após o treinamento, o reconhecimento de feixes foi feito em uma imagem que possuía mais de um feixe. Mais uma vez, o treinamento foi feito com uma imagem que só tinha um feixe. E aí, o reconhecimento foi feito em uma imagem que tinha mais feixes. O resultado obtido foi que foram identificados os feixes que estavam nessa imagem, com mais de uma unidade. Em todos os casos de testes de reconhecimento, com imagens com mais feixes, os feixes foram identificados, foram reconhecidos individualmente. Então, o objetivo foi atingido, que foi desenvolver o algoritmo, utilizar o TensorFlow para realizar o reconhecimento de um feixe em uma imagem com vários feixes. Então, os feixes foram identificados, o objetivo foi atendido. É importante ressaltar que a ferramenta utilizada tem uma complexidade maior, então demandou mais tempo para treinar essa rede neural, essa ferramenta, para atingir o objetivo, mas o objetivo principal inicial de reconhecimento de feixes foi atingido. Assim, eu trouxe aqui algumas considerações finais a respeito do trabalho. Como eu falei, um principal ponto foi sobre a complexidade da ferramenta utilizada, porque como demandou muito tempo para realizar as configurações, os treinamentos e os erros encontrados no caminho, dado que foi todo um procedimento de programação, identificação e correção de código, tomou muito tempo do trabalho desenvolvido. Então, foi muito tempo gasto com
parametrização do processo de treinamento, de identificação, então isso limitou chegar no passo de otimização da rota. Então, o objetivo foi atendido, né, de identificar os feixes e utilizar a ferramenta para isso, mas não foi possível realizar o procedimento de otimização da rota, que é um objetivo futuro, né? Acabou se tornando um objetivo futuro. Apesar dessa complexidade da ferramenta utilizada, por ela ser uma ferramenta que é utilizada em grandes empresas, como ela é fornecida e é configurada gratuitamente, ou seja, não precisa ser pago esse serviço de configuração para ser utilizado. E além disso, ela pode ser adaptada e treinada conforme a necessidade, como foi feito nesse projeto, nesse trabalho, que inicialmente ela era utilizada para imagens padrões ou para ser configurada para imagens específicas, e foi o que foi feito nesse trabalho. Então, ela pode ser adaptada e treinada conforme a necessidade de reconhecimento da imagem. Então, dados esses pontos, e por ela ter dado também, né, resultados satisfatórios, depois que é concluído o treinamento, ela pode ser utilizada para identificação de várias imagens, ou seja, depois que eu fiz o treinamento com várias imagens de um único feixe, eu posso utilizar para várias imagens que tenham mais feixes na mesma imagem para fazer o reconhecimento. Eu não preciso treinar a rede toda vez que eu quiser fazer o reconhecimento. Então, depois que eu fiz o treinamento, posso lá reconhecer várias imagens. Então, dados esses pontos, apesar da complexidade, principalmente por ter trago resultados satisfatórios depois do treinamento, a gente ter conseguido fazer o reconhecimento desses fustes, né, da imagem, é um método vantajoso, porque depois que é feita a familiarização, é feito o treinamento, ele pode ser utilizado para reconhecimento. Então, o principal fator foi esse, de ter atingido o objetivo, ter conseguido fazer o reconhecimento numa imagem com mais fustes, né, apesar da complexidade, como eu falei, conseguimos atingir esse objetivo. Então, é um método vantajoso devido a esses vários pontos positivos. Bom, caso alguém tenha interesse, as referências estão aqui, que foram utilizadas no desenvolvimento do trabalho, as referências do próprio TensorFlow e das bibliotecas utilizadas. E eu gostaria de agradecer ao FVJM, ao Instituto de Ciência e Tecnologia, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, aos outros autores desse trabalho, ao professor Euler por todo o suporte que me foi dado durante o desenvolvimento desse trabalho. E agradecer ao Sintegra e a oportunidade de estar apresentando esse trabalho. Olá, meu nome é Thiago Manuel Silva de Souza, discente da UFVJM, com o orientador sendo Jader Fernando Dias Breda e a co-orientadora Júlia Oliveira Fernandes. E o tema do nosso projeto é o dimensionamento de um sistema fotovoltaico para abastecer o frigorífico. Na introdução, vamos falar sobre energia e suas diversas formas de aproveitamento. A energia eólica é a energia oriunda dos ventos, ou seja, a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade. A hidrelétrica é gerada ao transformar a força da água em energia elétrica. Para aproveitar tal força, são construídas grandes infraestruturas hidráulicas capazes de extrair o máximo potencial desse recurso renovável, livre de emissões e que se origina na própria área. A energia nuclear é a energia liberada em uma reação nuclear, ou seja, em processos de transformação de núcleos atômicos. Alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos por meio de reações nucleares, emitindo energia durante este processo. Já a energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da luz e do calor do Sol. É utilizada por meio de diferentes tecnologias em constante evolução, como aquecimento solar, a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura solar e a fotossíntese artificial. Daremos destaque, ainda, à energia solar, pois é a alternativa que mais cresce no mundo, tem os 3 pilares da sustentabilidade, que vem a ser o social, o econômico
e o ambiental, cada um atuando da melhor forma possível para se produzir o que chamamos hoje de energia verde. E o clima favorável no país e principalmente na região, como podemos ver na irradiação solar no norte de Minas Gerais. A irradiação solar mensal tem média de 5,74 kWh/m² dia, havendo seu maior valor no mês de fevereiro, quando o pico máximo chega a 6,74 kWh, e seu menor pico em junho, quando atinge a marca de 4,59 kWh. Os dados da irradiação solar foram obtidos através do site do CRESEB, disponibilizados na página do mesmo. O objetivo é desenvolver um projeto de dimensionamento do sistema de energia solar fotovoltaica a fim de atender toda a demanda do frigorífico, localizado no norte de Minas Gerais. O estudo do caso se deu através das altas contas de energia elétrica, a viabilidade de um financiamento, o estudo do projeto e o dimensionamento do sistema. Após o estudo, obteve-se que o projeto é interessante, pois traz os benefícios buscados pelo proprietário, supre o consumo excedente, reduz as tarifas e cabe no bolso. A geração total do sistema tem um consumo de 1.072,9 kWh. Para um projeto com esse dimensionamento, seria necessário um investimento inicial de R$ 34.409,69. Logo, conclui-se que é interessante a possibilidade desse projeto, pois o investimento é viável. Como falamos antes, um investimento de R$ 34.409,69 foi o cálculo que estimamos para atender um consumo desse frigorífico, e o retorno do investimento vem em até 40 meses. Após esse período, o proprietário estará gerando sua própria energia, sem mais custo algum. Obrigado pela atenção. Olá, pessoal. Meu nome é Caroline Ávila, eu sou mestranda em Educação pela UFVJM Campus de Diamantina. Sou orientada pelo professor Paulo César de Rezende e, juntamente com ele, a gente realizou essa pesquisa que visa, aplicar os conhecimentos sobre processos de gerenciamento que foram abordados na disciplina de elaboração, gestão e avaliação de projetos com os professores Altamir Fernandes e João Antônio Gomes. Bom, a pesquisa, ela está intitulada Elaboração do escopo de um evento científico de engenharia civil, um estudo de caso aplicando os processos de gerenciamento do PMBOK. Bom, então a gestão de projetos, ela consiste, na aplicação e integração de diversos processos de gerenciamento. Esses diversos processos de gerenciamento estão listados na figura 1, se refere, então, a processos, de gerir cronograma, custos, qualidade, recursos e etc. Então, a integração de todos esses processos faz com que um projeto seja executado de forma eficaz e eficiente. Bom, então a gestão de projetos, ela tem um grande valor quando se refere ao sucesso, da execução daquele projeto ou de determinado produto. Esse estudo, ele focou, em um determinado processo, que é o escopo, o gerenciamento do escopo. Esse foco, ele se deu de todos os processos, não quer dizer que seja, o mais importante, mas tem grande relevância. Então, o escopo do projeto, ele acaba sendo a base para os demais processos de gerenciamento. Bom, um dos documentos, que direciona, apresenta aí diretrizes e aborda todos esses processos de gerenciamento
é o guia PMBOK. Então, o PMBOK é um dos documentos mais importantes e relevantes na área, que direciona aí para esse gerenciamento. E de acordo com o PMI, o guia, ele pode ser aplicado, ele pode ser utilizado para qualquer gerenciamento, né, de qualquer projeto. Com isso, né, essa pesquisa, ela visa responder se é possível aplicar os processos de gerenciamento guiado pelo PMBOK para a elaboração de um escopo de um evento científico. Bom, então objetivou-se aplicar os processos de gerenciamento do escopo descritos no PMBOK para definir o escopo de um evento científico que será realizado pelo Instituto Federal de Minas Gerais no campus de Governador Valadares. E especificamente, identificar quais as atividades técnicas e ferramentas necessárias para o planejamento da semana acadêmica de acordo com o PMBOK, definir o escopo do evento e ainda analisar se a utilização do guia facilitou para a organização do evento. E para atingir tal propósito, de acordo com a metodologia utilizada, essa pesquisa, ela se classifica como uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada, onde realizou-se uma breve revisão bibliográfica, né, sobre a temática, abordando aí os principais assuntos e conteúdos do estudo, e ainda um estudo de caso, né, que foi aplicado no IFMG-GV, visando definir o escopo do evento científico. Esse evento científico, né, em questão se refere à Ciência-GV, que é a primeira semana acadêmica de engenharia civil, que, né, está sendo organizada por uma comissão composta por discentes e docentes do curso de engenharia civil do campus. Então, pretende-se, né, definir o escopo do evento à luz do guia PMBOK. Bom, os resultados obtidos com a pesquisa, né, então, inicialmente foram elencadas todas as atividades, as técnicas e ferramentas necessárias para a realização da semana acadêmica, como, né, a data do evento, temática, o formato, a programação, as atividades que seriam desenvolvidas e os responsáveis, o cronograma, quais seriam as restrições, os requisitos, as premissas, as partes interessadas, né, conhecidas também como stakeholders, os custos, recursos financeiros e etc. Então, após, né, elencar todas essas atividades técnicas e ferramentas, foi elaborado o escopo do evento, né? Então, seguindo as diretrizes do guia PMBOK. Desenvolveu-se também um mapeamento e uma representação das partes interessadas, utilizando o método da matriz de poder, interesses e influências, porque percebe-se, né, que as partes interessadas têm grande influência também no sucesso do projeto. E também, né, de acordo com o PMBOK, essa é uma etapa, né, esse mapeamento e representação das partes interessadas é algo que deva, né, ser realizado logo na elaboração do escopo. Bom, então considera-se, né, que o escopo ele permite otimizar processos. Então, quando o escopo ele apresenta falhas, consequentemente, o projeto estará sujeito ao fracasso. Então, trabalhar com as informações que são levantadas no escopo, permite uma maior certeza de sucesso. E, portanto, esse processo ele deve ser realizado de forma minuciosa e detalhada. Considera-se, portanto, que o objetivo do estudo ele foi alcançado, uma vez que o estudo do evento, o escopo do evento, ele foi definido, seguindo o PMBOK, assim também como foram identificadas e elencadas todas as atividades, técnicas e ferramentas necessárias para a realização da semana. Ressalta-se ainda, né, a importância dessas informações que foram levantadas para a elaboração do escopo, pois elas permitiram que logo no início do projeto fossem considerados todos os cenários possíveis, bem como critérios e as necessidades que deveriam ser observadas para o sucesso do evento. Encerro aqui minha apresentação e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.